João 2. Jesus Cristo faz o seu primeiro milagre. Ele inicia fazendo um grande milagre em um casamento. E nós vemos que Maria foi convidada, Jesus foi convidado e os discípulos. Foi lá na Galileia, onde Jesus crescera. No decorrer da festa, Maria olha para Jesus e diz: acabou o vinho. Vinho para Jesus tem um significado de perdão, tem um significado de remissão. E ele na hora, ele já se sente, você vê que ele se sente atingido por aquelas palavras. E ele diz: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Por que ele se sentiu tão pressionado assim? Porque para ele o acabar o vinho simbolizava realmente que não havia perdão, que não havia, o sangue. O vinho tipifica para Jesus o seu sangue que seria derramado para perdão de todos os pecados. E naquele momento, Jesus Cristo já fala que não era o momento ainda dele morrer, mas ele está apontando para situações, na realidade, dentro daquela relação, que envolve o quê? O perdão. Faltava vinho, faltava perdão. E esse é um mal que realmente nós vemos que tem destruído milhares de relacionamentos na face da terra. Perceba que Maria então diz para os mestres salas: olha, faça tudo o que ele vos disser. Porque na verdade, para haver a cura, para haver a remissão, para haver o perdão, para haver realmente a transformação de um casamento, é necessário ouvir tudo que Jesus tem para nos falar. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa quer ouvir a si mesma, ouvir ao seu coração, ouvir o seu ego, ouvir aquilo que é a sua intenção, ouvir a família, ouvir as vozes que soarão, o costume da terra. Mas Maria diz: ouça tudo o que ele vos disser. E ela apontava ali, porque em Cristo há o perdão, porque em Cristo há realmente a libertação, em Cristo há a remissão. E nós vemos um detalhe muito interessante, que naquele casamento haviam 6 talhas de pedra, não eram de madeira, eram de pedra. As talhas que estavam vazias de vinho. E o 6 na Bíblia simboliza o homem, é o número do homem. E as pedras, essas talhas de pedra, simbolizam na verdade a condição de dureza. Se você perceber, quando perguntaram para Jesus por que havia divórcio, e Jesus disse o quê? Por causa da dureza de coração, ou seja, por causa do coração de pedra. Por quê? Porque para uma pessoa chegar a uma condição de divórcio é porque o coração está extremamente duro. O egoísmo prevaleceu sobre tudo, porque onde houver a mínima consciência, ela vai olhar para o seu parceiro, ele vai olhar para a sua parceira e vai dizer: eu não posso abandoná-lo numa condição dessa, eu não posso abandoná-lo numa situação como essa, eu não posso abandoná-lo porque eu estou bem, eu não posso abandoná-lo porque eu tenho condições de seguir, eu não posso abandonar porque eu me sinto forte. Então, na verdade, aonde é a dureza de coração, não haverá perdão, na verdade. Haverá sim a falta de vinho, haverá a falta de perdão. E Jesus Cristo então manda que coloque água dentro daquela talha. A água simplesmente simboliza o poder da limpeza. A limpeza interior. E isso é fundamental,
porque ainda que seja um coração de pedra, se houver a limpeza, removendo o ódio, o rancor, o ressentimento, a amargura, a vingança, a ofensa, a obra do mal, o que vai acontecer? Com essa limpeza produzida pela água, haverá condição então de perdão. Cristo manda colocar água dentro daquelas talhas de pedra. Então, um ponto fundamental para a regeneração, para o milagre, para a restauração de um matrimônio seria e é, sobretudo, o perdão. Mas se a talha é de pedra, se o coração é de pedra, então precisa pôr água, precisa lavar. Então precisa lavar, limpar toda inimizade, toda porfia, toda obra maligna, tudo aquilo que está, na verdade, dentro desse coração e é maligno, impede o perdão. Porque o que é que impede o perdão? O que é que impede o vinho? O que é, na verdade, aquilo que estava no interior. Então Cristo põe a água e depois ele fala, agora podem tirar do interior dessas talhas o que elas têm e sai o quê? Um vinho da melhor qualidade. Então, se te falta perdão, se te falta consideração, se te falta amor, se te falta aquilo que é quebrantamento, se te falta um sentimento, né, de compaixão, se te falta humanidade, se te falta compaixão, então deixe a água entrar e lavar o seu interior. Porque se essa água lava o teu interior, você terá condições, sim, de produzir o melhor vinho. Diz então que tiraram daquelas talhas de pedra o vinho da melhor qualidade. Jesus, na verdade, quer transformar os corações de pedra em coração de carne. Todavia, ainda não tinha chegado a sua hora. Ainda era o tempo da lei, ainda era o tempo da legalidade, do legalismo, na verdade, né? Ainda era o tempo da religiosidade, ainda era o tempo daquilo que era, né? Dente por dente, né? Ódio por ódio, mal por mal, não é verdade? Ainda era o tempo da lei. Por isso que Jesus falou, ainda não é chegada a minha hora. Mas hoje nós temos a graça de termos a Jesus Cristo. E Ele pode transformar o seu coração de pedra num coração de carne e colocar um espírito novo dentro de você. Logo, o que Jesus falou no passado, há divórcio por causa da dureza de coração. Mas hoje nós temos a Cristo que tira a dureza do coração. Mas se o teu coração é de pedra, então deixa Ele lavar o seu coração. E automaticamente poderá sim jorrar perdão. A palavra do Senhor mostra claramente que um dos pontos fundamentais para as nossas vidas é nós recebermos o perdão divino e nós sabermos dar o perdão ao outrem. Assim sendo, como é a oração, perdoa, Senhor, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Se eu não perdoo, eu não recebo perdão. Então, o ponto fundamental de eu ter relação com Deus, hoje, no tempo da graça, não é o quê? Mais o cumprimento das leis, é o poder do perdão. De qualquer forma, daquelas talhas de pedra, agora saem vinho, vinho puro e verdadeiro, e toda a festa se alegra e rejubila. Cristo sai daquela festa e ele vai em sentido Jerusalém. Chegando em Jerusalém, ele encontra pombos, bois, ele encontra os vendedores no templo. E ele faz um chicote na mão e ele começa ali a derrubar aquelas mesas de venda e ele começa a expulsar
os vendedores, os bois, as pombas. E ele fala para os vendedores de pomba: olha, não transforme a minha casa em casa, né, de mercenários, de venda. A minha casa será chamada casa de oração. E o zelo do Senhor ali consome a Cristo. E ele tem a atitude realmente de indignação muito grande, porque ele tem o sentimento de que ali dentro, onde devia estar sendo invocado o nome do Senhor, onde devia estar sendo chamado casa de oração, buscado a glória de Deus, devia descer a unção do Senhor, ali dentro estava havendo um sentimento só que visava autoenriquecimento, autossatisfação e aquilo que era manifestar daquilo que eram os próprios interesses e não da glória de Deus. Diz então que Jesus Cristo expulsa do templo os pombos, expulsa do templo aqueles vendedores de pombos, de bois e de ovelhas, com o seu azorrague. Nós vemos aqui então a segunda ação de Jesus, logo que ele faz o primeiro milagre. A segunda ação era combater realmente tudo aquilo que tira o verdadeiro sentimento de adoração e de culto a Deus. Aqueles bois, aquelas pombas, aquelas ovelhas estavam ali para o culto, né? Elas eram usadas no ritual de perdão. Lembra bem, se você ler lá o livro de Levíticos? Só que a questão era que aquilo que era usado como um instrumento de libertação, de cura, de perdão, estava sendo, na verdade, prevalecia sobre a verdadeira e real intenção do Senhor, que era o quê? Transformar os corações e ter ali um ajuntamento de pessoas que buscassem a Deus. Então, haviam mesas de cambistas. Então, eles estavam se juntando no intuito não de veneração, de adoração, de oração, mas no intuito simples, a motivação deformada de autossatisfação, de acumular bens, de se dar bem, de angariar dinheiro, de usar tudo em prol de si mesmo. E Jesus Cristo, de forma dura, repreende tudo aquilo. Ele estava ali em Jerusalém por causa da Páscoa. E ninguém precisava dizer a Jesus nada sobre os homens, porque ele conhecia muito bem quem era o ser humano.